Olá, sejam muito bem-vindos a esta nova edição da premiação do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial. Hoje vamos bater um papo, conversar um pouco com os finalistas da categoria Executivo de TI Inovador, no segmento Justiça Federal e Tribunais Superiores. O nosso bate-papo, então, vamos conversar com o Davi Montalvão Júnior, que é diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, o Tiago de Andrade Vieira, que é diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do Conselho Nacional de Justiça, e o Lúcio Melri da Silva, que é secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nós vamos começar o nosso bate-papo com o Davi Montalvão. Davi, seja muito bem-vindo, parabéns para ti, parabéns para o teu time de TI, porque a gente sabe que as pessoas se entregam resultado através de equipe, através das pessoas, e parabéns para a Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Davi, eu quero começar esse nosso bate-papo te perguntando aí o que tu gostaria de destacar como projeto, os 3 projetos principais, os destaques que tu gostaria de dar evidência nesse momento para o nosso público. Obrigado, Piccoli. Uma honra estar aqui ao lado de colegas tão competentes, Lúcio, Tiago. É uma honra também estar aqui compondo o Judiciário Exponencial em mais um destaque inovador aí na premiação. Bem, trazer 3 projetos da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, muito fomentado pelo time que a gente tem, um time realmente muito poderoso, como você bem destacou aí. Não dá para dizer que a gente consegue sozinho, não dá. Diante do cenário que a gente foi apresentado, a gente realmente trouxe inovação em alguns pontos específicos, né? O simples bem feito, talvez ele rende um melhor resultado do que se a gente quiser trazer muita coisa estratosférica, mas destacando aqui a Justiça Federal, através do diretor do foro, tem trabalhado herculeamente, dando aos servidores o engajamento em ferramentas tecnológicas de ponta, né? A gente tem adotado aqui, por exemplo, o Teams como ferramenta de comunicação, e o papel da TI é um papel consultivo e assistivo. A gente já realizou mais de 10, 20 treinamentos individualizados por equipes, para que eles pudessem ter realmente o domínio, não da ferramenta completa, mas daquilo que lhes sirva para ter uma melhor produtividade. Um outro destaque é a nossa residência em tecnologia da informação, porque a gente pensou, a gente precisa trabalhar, a gente precisa apagar incêndio, mas a gente também precisa inovar. Como é que a gente inova? Abre as portas para a universidade entrar dentro da justiça e pensar novos processos, a utilização de tecnologia para isso. A gente já está aí na 3ª turma, e nós também temos agora a honra de contar com uma turma que iniciar-se agora em outubro, que é a turma regional do TRF5, mais de 40 alunos dentro do TRF5 pensando em inovação. E por fim, talvez esse aqui, o que mais me empolga é que nós somos o primeiro órgão do Judiciário a participar de uma Campus Party e também realizar o Hackathon, né, como uma ferramenta de também promover essa conexão do novo com o que nós já estamos vivendo, e tive a honra também de trabalhar com o Judiciário Exponencial em vários hackathons aí pelo Brasil. Acredito que seja isso, Piccoli. Nosso trabalho tem sido aqui realmente fomentar o uso da tecnologia como o nosso principal serviço para a produtividade e realmente conexão entre pessoas, né? Muito obrigado, Davi. Parabéns mais uma vez. Peço para aguardares um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para continuar o nosso bate-papo junto com os 2 outros finalistas. Então, Tiago de Andrade Vieira, que é diretor do Departamento de Tecnologia do Conselho Nacional de Justiça. Seja muito bem-vindo, Tiago, parabéns para ti, parabéns para o teu time de tecnologia, parabéns ao Conselho Nacional de Justiça pelo trabalho que vem desenvolvendo e principalmente pelo destaque na área de tecnologia. Tiago, é um prazer contar com a tua presença, então eu gostaria que tu destacasse aí quais são os 3 principais projetos que tu gostaria de dar evidência deste momento para o nosso público. Obrigado, Piccoli, bom dia, agradecer pela participação nesse evento, poder falar um pouquinho sobre o que o CNJ tem feito nesse último ano, um ano muito diferente, né, em relação aos anos anteriores, no que tange não só a prestação do nosso serviço, mas a questão de tecnologia e inovação. Queria cumprimentar aqui o Davi,
que tem feito um trabalho primoroso lá no Rio Grande do Norte. Queria cumprimentar também o chefe Melri. Ele gosta de se considerar o decano, mas eu gosto de considerá-lo um professor, aquela pessoa que me antecedeu aqui e muito, me ensinou bastante aqui enquanto diretor no CNJ e que tem uma experiência larguíssima em todo o Poder Judiciário. Com o que eu tenho de experiência no Poder Judiciário, ele tem de chefia de TI nos tribunais superiores e na Justiça Federal como um todo. Sobre os 3 projetos, Piccolo, eu gostaria de começar destacando, e não poderia ser diferente, a questão relacionada ao enfrentamento da crise, né? A gente passou por um ano, como você mesmo citou no começo, a questão da transformação toda que teve que ser realizada para adequar nossas rotinas de trabalho, os nossos processos de execução de atividades para uma nova realidade, onde um dia estávamos trabalhando normalmente e no dia seguinte as portas estavam todas fechadas, e como já é notório e faz parte de toda a mídia, todo mundo tem consciência dessa ação, o Poder Judiciário, diferentemente de outros órgãos, outras instituições, outros membros, outras possibilidades e outras ações, o Poder Judiciário não parou e, muito pelo contrário, conseguiu manter a sua produtividade e gosto de pensar de que o CNJ teve um papel importante nesse enfrentamento direto, nessa continuidade do serviço por meio da plataforma emergencial de videoconferência, no momento em que a gente não sabia como ia dar vazão a uma das partes mais importantes da execução do processo judicial, que é a oitiva das partes, que são as audiências de instrução, as audiências de julgamento, que eram feitas tradicionalmente pelo meio presencial, e a gente se encontrava num momento onde a gente não conseguia fazê-las. Então o CNJ fez uma parceria com a Cisco durante o ano de 2020, nós estabelecemos um ano de liberação de licenças de videoconferência que foi utilizadas principalmente para audiências e sessões de julgamento, e que deu uma capacidade, um fôlego aos tribunais de conseguirem continuar suas atividades e planejarem a continuidade desse serviço. Penso que as audiências por videoconferência foram um grande sucesso no Poder Judiciário e tem uma tendência grande de continuidade, mesmo no período pós-crise, e graças a essa parceria que foi estabelecida pelo Conselho e por essa liberação que foi realizada aos tribunais no ano de 2020, os tribunais tiveram capacidade de entender o funcionamento, de planejar suas ações, poder planejar novas contratações, porque a gente estava num período que não daria tempo de contratar eventualmente ferramentas e nem todos os tribunais tinham já ferramental para esse tipo de atividade. Então, imagino que no que tange o enfrentamento da crise, essa foi uma ação muito importante para garantir a continuidade dos serviços no período mais caótico e que a gente viveu nessa nossa geração. O segundo projeto também, que já traz um tangenciamento um pouco relacionado as questões voltadas ao enfrentamento da crise, mas isso como uma oportunidade, toda crise gera em nós uma oportunidade. O CNJ tem promovido diversas políticas, e eu não vou falar de um projeto específico, vou falar um pouco da visão do CNJ em promover políticas de transformação digital no Poder Judiciário. Então a gente tem falando de justiça 100% digital, onde você não tem mais o conceito da territorialidade, os núcleos de justiça 4.0, que expande um pouco a questão do 100% digital, as próprias videoconferências, a questão da substituição de cartas precatórias também por execução por videoconferência, por audiências em videoconferência. Então, uma série de normativos que permitem aos tribunais terem capacidade de realizar uma transformação digital efetiva. Quando a gente fala em transformação digital, a gente pensa muito em digitalização de processos de trabalho, a gente pensa muito em desenvolvimento de sistemas, em provimento de novos serviços, novos módulos, novas funcionalidades, para que as pessoas não precisem necessariamente estar num local físico para executar uma determinada ação. Mas existe todo um arcabouço normativo que precisa ser pensado, que precisa ser revisto, precisa ser reconstruído, para que possa dar vazão a essas novas tecnologias emergentes. Então, eu penso que o CNJ também e o DTI, o Departamento de Tecnologia, participam ativamente na construção dessas novas políticas, tem um papel importante para garantir aos tribunais um processo de continuidade, para que aquilo que a gente começou forçadamente pela pandemia não precise findar com o término da pandemia, que a gente possa continuar trabalhando na transformação digital, suportado por normativos que assim nos permitam fazer boas ações. E por fim, não poderia deixar de ser diferente, o último projeto, que é o projeto que mais me apetece, que mais me empolga de falar e trabalhar sobre, é a plataforma digital do Poder Judiciário, que é a nova concepção no que tange aquilo que é o dia a dia do judiciário, que é a tramitação do processo judicial.
Então, a gente tem trabalhado, o CNJ tem sido essa força motriz do processo eletrônico desde 2009, a gente pode começar assim com as primeiras iniciativas e depois com o PJE, por meio da resolução 185 em 2013, e perceber historicamente que a gente saiu de um modelo em 2010, onde a gente tinha 9% de novos processos entrando eletronicamente, para um cenário de 2020, com mais de 90% desses processos já entrando no judiciário de forma 100% eletrônica. Então percebe-se que foi uma política muito bem sucedida, mas que precisava de uma evolução, considerando as especificidades de cada tribunal. A gente não pode nunca deixar de considerar que cada tribunal tem as suas realidades, já tem um histórico, tem toda uma tradição relacionada à tramitação de feitos pelos seus próprios sistemas, e a plataforma digital vem como um grande conceito de criação de barramento de serviços, onde não pensamos mais em sistemas processuais e pensamos em módulos, em serviços prestados tanto para o nosso usuário interno, que são os magistrados, os servidores, as pessoas de dentro do Poder Judiciário, como para a sociedade como um todo, que é a quem a gente deve fazer justiça, né? Então, aos advogados, aos procuradores e à sociedade civil como um todo. Então, a plataforma ela nasce com esse conceito de criação de serviços comuns, utilização das tecnologias novas, a questão dos microserviços, a hospedagem em nuvem, tudo aquilo que o mercado tem trabalhado na evolução dos seus sistemas corporativos, mas tirando um pouco o conceito dos monolitos centralizados nos tribunais para serviços trabalhados de forma orquestradas, e toda essa orquestração sendo realizada, provida e capitaneada pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, traz um conceito muito forte de comunidade. Um dos grandes benefícios que eu percebo da plataforma indiretos, que não tem relação com a tecnologia, é a criação do conceito de comunidade, onde o Poder Judiciário passa a ser uma instituição, uma instância de poder que atua de forma colaborativa, de forma uniforme, para construir soluções para todo o Poder Judiciário, e que tragam efetivos resultados de forma imediata aos usuários. Garantir que cada dia que passa a gente construa e desenvolva e possa promover mais serviços, e que elas estejam disponíveis de forma mais rápida e imediata aos cidadãos, aos magistrados, aos servidores, aos advogados, a todo mundo que orbita e que trabalha nesse ecossistema de justiça. Ok, muito obrigado, Tiago. E para fechar esse primeiro ciclo, Lúcio Melri. Bom dia, Piccoli. Bom dia, Tiago. Bom dia, Davi. Primeiramente, quero dizer que é uma honra estar aqui ladeado por esses colegas servidores do Judiciário, servidores profissionais do Judiciário, que têm feito tanto em prol da nossa justiça e, por que não dizer, em prol do cidadão brasileiro que recorre cada vez mais ao Poder Judiciário. Eu, enumerando assim quais são os 3 principais projetos no tribunal, eu diria que, primeiramente, eu acho que as nossas ideias são bastante convergentes, né? Eu acho que dizem respeito a todos os projetos e ações que foram desenvolvidas para que, de uma forma muito rápida, a gente conseguisse prover serviços aos nossos jurisdicionados de forma não presencial. No dia 17 de março do ano passado, foi decretado a pandemia, né? Então, o Poder Judiciário todo, de uma hora para outra, teve que pegar todos os seus usuários e prover serviços de forma que eles pudessem trabalhar de suas residências. E no caso da primeira região, nós temos um universo de 15 mil usuários internos. Então, a gente já tinha experiência do teletrabalho, mas era algo que talvez alcançasse aí 3%, 4% dessa força de trabalho. E de uma hora para outra, nós tivemos que, né, prover esse serviço, não apenas o acesso aos sistemas, mas também permitir que as pessoas se comunicassem, interagissem de forma não presencial. Foi um grande desafio, um desafio que foi primorosamente desenvolvido pelos servidores do tribunal, e aí eu quero dizer aqui que hoje eu estou aqui como representante do conjunto de 130 e poucos servidores da área de tecnologia da informação do tribunal, que de uma hora para outra conseguiram prover esses serviços com qualidade, com segurança e, principalmente, preservando a saúde dos nossos usuários. Nós tivemos um apoio muito grande do pacote, de uma ferramenta tecnológica que nós havíamos adquirido. Felizmente, o tribunal havia adquirido uma solução, e essa solução foi que permitiu que a gente, de uma forma muito rápida, a gente conseguisse realizar nossas sessões de julgamento, perícias, audiências, etc., de modo não presencial. E aí o TRF da primeira região, no dia 30 de março, talvez tenha sido um dos primeiros tribunais do país a proporcionar essas audiências online, né? Nós conseguimos fazer a transmissão da 8ª turma. E, obviamente, de lá para cá, a solução cresceu bastante.
E aí, a par de todas as novas tecnologias ou novas determinações que têm sido emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e aí um elogio enorme ao papel, ao trabalho que o Tiago Vieira está desenvolvendo no CNJ, porque além de toda a competência e o profissionalismo dele, o Tiago é uma pessoa de muito fácil trato. É um profissional que está sempre aí para nos apoiar. E aí, a par dessas orientações que vieram do CNJ, a gente foi implementando elas. Então, o balcão virtual, hoje nós estamos com o nosso chatbot aí sendo utilizado de forma pioneira aqui na seção judiciária do DF e também na unidade de atendimento do tribunal, e uma série de outras soluções e produtos que foram desenvolvidos ao longo desse ano, né, um ano e meio mais ou menos, que permitiram manter a prestação jurisdicional com qualidade e, como eu disse, preservando a saúde de nossos usuários. Nós hoje, o tribunal passa por um momento em que, muito provavelmente, vai ser publicado um ato em breve, em que nós vamos, em obediência ao normativo do CNJ, que é relacionado ao teletrabalho, nós vamos ampliar a quantidade de servidores no teletrabalho oficial do tribunal. Isso é muito bom, porque a gente precisa criar as condições para que isso aconteça da forma mais segura possível. Então, o primeiro projeto, talvez, né, acredito que seja esse, todas as ações e projetos relacionados à necessidade da gente prover o serviço por conta da pandemia. O segundo projeto que merece bastante destaque, e é um projeto do hoje e do amanhã, é o PJE. Nós tínhamos, no início da pandemia, em torno de 50% dos processos tramitando na Justiça Federal no PJE. Aliás, até menos. 43% dos processos da Justiça Federal tramitavam no PJE. E aí, com a pandemia, nós percebemos, por parte dos nossos usuários, até mesmo um interesse maior para que os processos tramitassem no PJE de forma a facilitar o teletrabalho. Hoje, para os senhores terem ideia, 94% dos processos do tribunal já tramitam no PJE, e aí o PJE cresceu bastante ao longo desse último ano, com a incorporação de novas funcionalidades, com o desenvolvimento de rotinas que até então não existiam, e, obviamente, respeitando toda essa parceria que nós temos com o Conselho Nacional de Justiça. Hoje, então, 94% dos processos que tramitam no tribunal estão no PJE, e quando a gente avalia a Justiça Federal da Primeira Região, em torno de 74%. Então, diariamente, a gente tem uma quantidade maior de processos que têm sido migrados, e a partir daí, claro, que tivemos que desenvolver algumas ferramentas tecnológicas que permitissem essa migração, não apenas a digitalização, mas a migração também de processos para o PJE. E estamos fazendo modificações e mudanças no PJE, na sua arquitetura. Então, hoje a gente tem uma arquitetura mais robusta relacionada ao PJE e a par disso, fizemos contratações para prover esse serviço da melhor forma possível. E talvez em terceiro, Piccoli, eu citaria aqui os projetos que envolvem uma parceria com a academia, né? Então, a gente teve uma parceria muito forte nesse momento de pandemia com as empresas, e tivemos também uma parceria muito grande com a academia, em particular com a Universidade de Brasília. Nós temos em desenvolvimento o projeto ALE, que é a Análise Legal Inteligente, que é a incorporação de inteligência artificial ao PJE, e, conjuntamente com isso, nós temos parcerias com o Supremo, com o Superior Tribunal de Justiça, com o próprio Tribunal de Justiça de Rondônia, né, com relação ao Códex, etc., que são projetos de inteligência artificial que a gente tem procurado incorporar ao nosso sistema de modo a facilitar o trabalho último, né, que é o trabalho de julgar processo, porque ao longo desses anos todos o que nós percebemos é que a gente automatizou ao máximo as atividades cartorárias, mas criamos uma situação em que hoje o magistrado tem uma quantidade maior de processos que chegam para sua apreciação muito rapidamente. Então, a gente tem que, de alguma forma, utilizar a tecnologia para facilitar esse trabalho, que é o trabalho mais importante, que é o julgar, né? Então, assim, de forma resumida, tentando ser o mais rápido possível, Piccoli, seriam os três grandes projetos de desenvolvimento no âmbito do TRF da Primeira Região. Lúcio Mel, então parabéns para ti, parabéns para o teu time de tecnologia do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o maior dos tribunais federais, tem inúmeros desafios, né, tem uma amplitude grande aí, e junto com a grandeza vem as complexidades. Então, parabéns para ti, parabéns para a área de tecnologia e parabéns ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região pelo belíssimo trabalho que vem fazendo, e essa é uma justa homenagem, então, que será prestada a vocês aí no dia 5 de outubro.
Vamos então para uma rodada agora, convidando a retomar para o palco o Tiago e o Davi, para que a gente possa dialogar sobre outros temas. E o primeiro deles que eu gostaria de conversar com vocês, e começando novamente com o Davi, né, é sobre quais são os principais desafios deste momento. O que se dá para dizer, o que tu gostaria de destacar como principal preocupação ou ponto de atenção, ou o que tira o teu sono, se é que tem algum ponto que merece esse destaque? Veja, Piccoli, acho que sono aqui todo mundo já perdeu um pouquinho, né? A gente passou por um cenário realmente muito diferente e pegando a incerteza como um dos pilares aí, mas eu acredito que pela equipe que nós temos, por mais enxuta que seja, nós somos um RN nem se compara aí a estrutura, por exemplo, do TRF1, do CJF, mas talvez o mesmo feijão com arroz aí, de ter equipes competentes, focadas, direcionadas a propósito, a incentivo de objetivos, e aí a gente alcançou o que a gente queria, que era justamente, ainda nos bastidores, suportar um judiciário mais produtivo e mais célere a partir da tecnologia. Se tem alguma coisa que talvez tire o meu sono, eu acho que já passou. Mas agora a gente está lidando não mais com o impetrar do remoto. O que vem pela frente é um trabalho híbrido, que a gente vai precisar virtualizar nosso ambiente de justiça como um todo, para que as pessoas entrem pela porta da justiça da mesma forma que entram por uma ferramenta tecnológica e elas acessem a mesma justiça. Então, a complexidade aumenta, dobra-se aí a nossa perspectiva de trabalho, mas fica também esse estado de alerta. A gente sabe que a gente está lidando com prazos cada vez mais curtos, né, digamos assim, a gente planeja algo para o mês que vem, de repente acontece algo externo, a gente precisa replanejar. Isso muito pela agilidade, a gente tem ganhado agilidade, né, uma das dinâmicas de gerenciamento aí muito fortes, e aí a gente tem se adaptado a isso, tem conseguido trabalhar com esse cenário complexo, né, mas se tem um horizonte pela frente desafiador, é justamente a gente aprender a lidar com o híbrido, porque aí o remoto não vai ser mais obrigação e sim um desejo, que eu acho que todo mundo almeja e quer. Eu posso trabalhar de casa. Hoje não, hoje eu tenho que, né? Até pouco tempo a gente tinha que trabalhar de casa. Agora o trabalho remoto pode ganhar esse prazer e aí a gente da tecnologia precisa estar muito bem afeito a sustentar bem o nosso cenário tecnológico e prover uma justiça virtual para que não haja diferença de quem vá ao prédio e quem trabalhe da sua própria residência. Muito bom, Davi, muito obrigado. Tiago, e aí? Quais são os pontos de atenção para ti, na tua visão, aí, na liderança da tecnologia do Conselho Nacional de Justiça? Confesso, Piccoli, que o que tem mais me preocupado e tem me tirado o sono. Se é que existe isso, né? Quando você falou alguma coisa que tira o sono, fica difícil de entender porque a gente geralmente não dorme, né? Então a gente geralmente não perde sono porque a gente já não tem. Então, o que tem me preocupado e de forma institucional, não só dentro dos meus ativos dentro do CNJ, mas no Poder Judiciário como um todo, é a questão da segurança cibernética, né? Isso foi muito latente no final do ano passado e continua latente. A gente está numa crescente de ataques cibernéticos, de ataque às instituições por meio do uso da tecnologia. Então, a gente precisa estar muito bem preparado e nivelado, porque um ataque a um determinado tribunal é um ataque ao poder. Então, um ataque sofrido por um determinado Tribunal de Justiça, Tribunal Federal, Tribunal Eleitoral, é um ataque da instituição Poder Judiciário como um todo. Então, o CNJ tem encampado esse grupo de trabalho, né, o Comitê de Segurança Cibernética, tentando trazer um pouco mais de nivelamento da ótica de segurança para todo o Poder Judiciário, para que a gente seja mais resiliente, mais capaz de dar respostas a esses ataques que chegarão. Infelizmente, isso não é mais uma incerteza. Os ataques eles já vinham ocorrendo há bastante tempo e eles permanecem acontecendo, às vezes de forma sofisticada, às vezes por engenharia social, por diversos caminhos, métodos e metodologias, mas a gente tem que estar preparado e tem que estar com essa preocupação constante
A gente não pode dormir no ponto no que tange a segurança, porque são os nossos dados que estão em jogo, e os nossos dados são os nossos processos e são o coração de tudo aquilo que a gente provê para a sociedade. Então, é algo que temos conversado bastante, temos trabalhado insistentemente junto aos tribunais, inclusive com as outras instâncias de poder, com os outros ramos, para que a gente possa pensar institucionalmente nisso e consiga prover soluções e pensar em mecanismos de elevar o sarrafo para todo o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário, enquanto instituição, ganhe mais maturidade no que tange a proteção dos seus dados, proteção dos seus ativos, proteção, inclusive, das pessoas que são diretamente impactadas com esse tipo de ataque. Muito bem, muito obrigado, Tiago. Lúcio Melri, tem alguma coisa que te tira o sono? Está tranquilo? O Piccoli, a gente costuma dizer que quando as coisas estão bem no âmbito da tecnologia da informação, elas estão sob controle. Infelizmente, o que tem preocupado, e acredito que tem preocupado todos os gestores de TI, são as questões atinentes à segurança da informação. Nós, felizmente, instituímos o nosso Comitê Local de Segurança da Informação, o Comitê Local de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação, o CJF, que é o órgão que atua de forma centralizada com relação à Justiça Federal, também tem instituído seus comitês. O próprio CNJ, por meio das resoluções 396 e a portaria 162, tem estabelecido os protocolos, tudo, mas o que tem nos preocupado aí cada vez mais são as questões de segurança. Acho até que por conta de todo o trabalho muito bem desenvolvido por todos os órgãos do Poder Judiciário, no sentido de prover serviços com qualidade e remotamente, isso fez com que a gente expusesse, de alguma forma, algumas aplicações que certamente foram desenvolvidas em tecnologias defasadas, etc. E isso faz com que a gente tenha que diariamente fazer análise de vulnerabilidade, fazer avaliações, etc. E, ao mesmo tempo, estabelecer esses protocolos. É um trabalho que tem sido conduzido aqui no âmbito da primeira região com a participação das unidades da alta administração, e é importante a gente ressaltar esse ponto, porque questões atinentes à segurança da informação não são questões que devem ser tratadas somente no âmbito da tecnologia da informação, mas sim no âmbito da alta administração mesmo. Tanto é que, no nosso caso, quem preside o Comitê Local de Segurança da Informação é o secretário-geral do tribunal, que, ao mesmo tempo, é juiz auxiliar da presidência. Então, assim, a gente tem procurado atender aquelas recomendações e determinações do Conselho Nacional de Justiça. É um mundo novo, a gente está aprendendo muito com relação a tudo isso, e estamos aí procurando, implementar algumas soluções internas de modo a aumentar a segurança das nossas aplicações e aumentar a segurança dos nossos acessos. Porque, como a gente expandiu as fronteiras, antes o tribunal se preocupava muito com as suas fronteiras que estavam ali dentro do espaço físico. Hoje essas fronteiras foram expandidas e aí a necessidade de coibir ataques, a necessidade de proteger nossas aplicações, nossos ativos e, como bem disse o Tiago, proteger as pessoas se torna cada vez mais premente. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que as questões atinentes à segurança da informação é que tem trazido a todos nós uma preocupação maior no âmbito lá da Secretaria de Tecnologia da Informação. Beleza, muito obrigado, Melri, obrigado, Tiago, obrigado, Davi. E para a gente fechar este ciclo de bate-papo, eu gostaria de destacar esse último ponto, que é em relação ao retorno das atividades presenciais. A gente vê aí pesquisas apontando que os profissionais, as pessoas, não querem voltar ao que era, mas também estão desconfortáveis com a questão do 100% remoto. Ou seja, a maioria absoluta prefere o híbrido, parte remoto, parte presencial dentro da instituição. Pois bem, o ano passado, como o Melri até destacou, vocês foram testados, aí, colocados à prova, as áreas de TI de todas as instituições e responderam muito rapidamente, muito profissionalmente, conseguiram viabilizar que a justiça não parasse, muito antes, pelo contrário, não só não parou, como ela aumentou a produtividade. Por isso, eu não canso de destacar as áreas de TI de todas as instituições. Parabéns. E esse momento agora, quais são os principais pontos de destaque nesse ponto de vista, dessa retomada? O que vocês percebem como deve se preparar a TI para esse momento de retorno?
é um momento de atenção porque as pessoas vão ter que continuar com o trabalho remoto, alguns vão querer ter uma estrutura física também, mas talvez alguma remodelação dos ambientes. O que no ponto de vista de vocês merece destaque para esse, digamos assim, um novo ciclo que recomeça agora? Começando com o Davi, por favor. Bem, Piccoli, eu acho que, como eu já destaquei, é um desafio para nós que servimos a justiça através da tecnologia, porque a gente precisa fazer isso ser transparente, né? Acho que é uma cultura, não é só tecnologia em si, mas é um aspecto realmente cultural que a gente vai ganhando corpo, a gente vai ganhando forma, né? Agora mesmo eu estava treinando um grupo de diretores da Justiça Federal no Rio Grande do Norte em uma plataforma digital, né, mostrando que uma reunião ela tem início e fim, que ela tem que ter pauta, mostrando como agendar uma reunião híbrida, uma discussão assíncrona. Então, isso é cultural. Isso a gente tem que fazer parte, como gestores de TI também, para mostrar como a ferramenta tecnológica pode servir melhor aos servidores e também ao jurisdicionado como um todo, né? E esse aspecto de remodelagem, a gente também tem se atentado aqui, tanto que na Justiça Federal do Rio Grande do Norte existe um espaço de coworking já criado, pensado na sexta vara, né? Um ambiente realmente muito aconchegante, com um espaço diferenciado, onde as pessoas podem ir até lá e realizar suas tarefas. Eu acredito que isso também seja um movimento que nos próximos dias aí e meses a gente comece a pensar espaços realmente compartilhados, onde as pessoas possam desenvolver o seu labor, né? E em paralelo, acredito que, como eu falei, nós fomos exigidos a trabalhar remotamente. Nós ainda não desfrutamos do prazer do teletrabalho. Essa é a verdade. A gente foi colocado nesse ambiente por uma necessidade realmente a partir de uma pandemia. Acredito que nos próximos meses, e assim eu espero que seja, já com as coisas normalizadas, a gente consiga usufruir disso, né? E permitir que as pessoas também usufruam, como bem colocou o Lúcio aí. Acho que o maior ativo que nós temos é a qualidade, a saúde dos nossos servidores, de nós como um todo. Muito obrigado, Davi. Tiago, por favor, esse novo momento, o que tu gostaria de destacar? Eu acho que é importante destacar que a gente precisa preparar os nossos ambientes institucionais, para os ambientes físicos nossos, para essa realidade híbrida, né? A gente fez um trabalho muito grande para que todo mundo pudesse trabalhar de casa e a gente precisa agora preparar as instituições, e todos aqui já falaram um pouco sobre isso, mas gostaria de reforçar as salas de reunião preparadas para a realização de reuniões híbridas, que vão ser cada vez que passa mais tradicionais. Hoje elas são 100% remotas, mas quando elas forem híbridas, como é que nós vamos trabalhar não só no ferramental, mas nos processos de trabalho, essa questão da pauta, a questão do início e do término, a questão da comunicação assíncrona. Então, tudo isso que o Davi já bem citou antes, a gente precisa preparar os nossos ambientes físicos para poder trabalhar com essa realidade física. A diminuição de muitos espaços, a gente vai ter uma sobra de espaço físico que pode ser reaproveitada em melhores modelos, em melhores formatos, garantindo uma maior segurança de quem estiver na parte presencial ou no híbrido no momento presencial. E precisamos também pensar no processo de aculturamento. A gente tem muita ferramenta, as ferramentas que a gente tem hoje, a abstração que eu faço é sempre a mesma abstração que a gente usa da plataforma Office. A gente usa hoje o Word, o Excel e o PowerPoint em 20% e 30% das capacidades que elas têm a nos dispor. E existem uma série de outros mecanismos, outras funcionalidades e módulos nessas plataformas de colaboração, as de videoconferência, que nos permitem trabalhar de uma forma mais saudável e mais efetiva nesse novo modelo de trabalho remoto. Então a gente precisa explorar isso junto aos nossos usuários, por capacitação, por aculturamento, por todo um processo de redesenho da nossa forma de trabalho. Uma das coisas que me traz bastante preocupação e que já foi tema de diversos artigos no último ano é o conceito do Zoom fatigue, onde presencialmente você fazia 4, 5 reuniões por dia, enquanto executivo, enquanto área de TI, e hoje você faz 8, 9, e às vezes você está em 2 e 3 reuniões ao mesmo tempo. Na volta, no choque entre o presencial
e o virtual nesse novo modelo, como que a gente deve trabalhar, como institucionalmente a gente deve pensar essa questão das horas à frente da tela, em reuniões que muitas vezes são muito mais fáceis de se realizar, de se agendar e de se promover do que era quando se realizava presencialmente. Isso precisa ser pensado de uma forma institucional para garantir que as equipes tenham capacidade de produzir. Hoje a gente perde muita capacidade de produção porque estamos reunidos a todo tempo, a todo momento, em diversas formas, diversas maneiras, porque é muito fácil. E eu acho que quando a gente voltar ao modelo híbrido, isso vai ser um choque. A gente vai ter pessoas em determinados ritmos, outras pessoas em outros, e a gente precisa aculturar a instituição de uma forma institucional, a garantir que isso ocorra de forma, como todos já disseram aqui, saudável, efetiva, para que tenhamos servidores felizes, satisfeitos, produtivos e produzindo bem para a sociedade. Muito obrigado, Tiago. Parabéns para ti, parabéns ao CNJ. E vamos para fechar o nosso bate-papo. Lúcio Melri. A minha fala sempre é muito facilitada, porque antes eu ouço os meus colegas aqui e acabo pescando uma ou outra coisa do que eles falam. Mas, ao mesmo tempo, ela se torna mais difícil, porque eu iria falar exatamente o que eles falaram, abordar esses pontos que eles abordaram aqui. O tribunal, como eu mencionei na minha primeira passagem, ele está elaborando um modelo híbrido, né, para o nosso retorno às atividades presenciais. Eu, particularmente, era uma daquelas pessoas que acreditava que nunca conseguiria trabalhar remotamente, porque eu achava que se eu na minha casa trabalhar, eu iria estar me dedicando a outras atividades e não ao trabalho. E hoje eu fico muito mais tempo aqui trabalhando do que efetivamente eu fazia no trabalho presencial. E é esse ponto que eu gostaria de reforçar aqui. Eu acho, existe no tribunal um grupo multidisciplinar que está pensando como é que vai ser esse trabalho após o nosso retorno às atividades presenciais, mas a gente tem que pensar o seguinte, a vida não é só isso. A vida não é só trabalhar, 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 que é também vida, obviamente sabemos disso. Mas nós temos outras coisas, talvez até mais importantes, família, amigos, lazer, né, dentro do possível, né, porque hoje o lazer está muito limitado por conta das questões da pandemia, tudo. Mas, assim, a gente tem que saber como é que nós vamos formar os novos líderes, né? Eu, particularmente, sou de uma geração em que eu aprendi muito nas minhas interações humanas, no contato, no cafezinho, nas conversas, no deslocamento entre uma reunião e outra, que você encontrava lá o Tiago Vieira, batia um papo com ele, conversava um pouquinho sobre o projeto de desenvolvimento, aí você ia ali, nesse mesmo caminhar, você encontrava o Antônio Augusto, lá do CNJ, e batia um papo, conversava. Então, assim, acaba que você vai se formando a partir de uma série de coisas, claro, mas também a partir dessas interações que acontecem no mundo presencial. O mundo virtual, as interações acontecem? Claro que acontece, mas de uma forma diferente. Então, eu acho que a gente tem que pensar bastante como é que vai ser esse retorno, né, às atividades presenciais, porque a gente não vai ter mais aquilo que nós tínhamos antes. Nós não vamos ter mais, talvez, escalas de trabalho. Ou não, né? Não sei, cada tribunal vai implementar o seu trabalho híbrido de alguma forma. E como é que serão formados os novos líderes, né? Eu acabei de dar posse aqui no tribunal, felizmente, isso agora no primeiro semestre, no início do ano, a 19 novos servidores. Eu tive um contato físico com esses 19 novos servidores porque eu os convidei a ir ao tribunal para que eles conhecessem as instalações da Secretaria de Tecnologia. Então, a gente percorreu as secretarias, foi quando eu os vi com máscara, visitamos lá o nosso CPD, etc. Tudo, e desde então, alguns eu não mais vi, né, por conta das atividades, tudo. Outros, quando eu vi, eu falei, mas você estava com máscara. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, viu, Piccoli, Tiago e Davi? Como é que vai ser esse novo mundo após o retorno às atividades presenciais e, principalmente, formação de líderes. Como é que a gente vai atuar para formar líderes, para identificar aqueles profissionais que, né, estão se destacando tudo nesse novo mundo pelo qual a gente passa hoje. É isso, senhores. Muito obrigado, então, Lúcio Melri, do TRF1, Davi Montalvão, da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, e Tiago, do Conselho Nacional de Justiça. Foi um prazer contar com a presença de vocês. Boa sorte, espero que estejam conosco lá no dia 5 para receber essa homenagem, 5 de outubro. Se for possível, presencialmente, será no Royal Hotel,
uma palestra, teremos uma série de atrações na noite de entrega dos prêmios, mas se não for possível presencial, será online e eu conto com a presença de vocês, a divulgação das suas equipes também para receber essa homenagem, que ela não é só dos executivos de TI, mas ela é do time. Então, parabéns mais uma vez, conto com vocês aí para que a gente possa estar junto comemorando no dia 5 de outubro.